Em nome da diretoria da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, nós agradecemos as entidades parceiras do ABINITEC 2013, a BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação e a Reed Exhibitions Alcântara Machado. Senhoras e senhores, anunciamos neste momento a palavra do presidente da ABINI, senhor Humberto Barbato. Muito bom dia a todos. Senhor ministro Marco Antônio Raupp, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. Paulo Otávio Pereira de Almeida, vice-presidente da Rede Alcântara. Meu amigo, professor Luciano Coutinho, presidente do BNDES. Nelson Fujimoto, secretário de Inovação, que nesse ato representa o excelentíssimo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Amigo Dr. Luiz Antônio Elias, secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Professor Dr. Glauco Arbix, presidente da FINEP, financiadora de estudos e projetos. Eu acho que o professor Virgílio Almeida deve estar chegando. Amigo Dr. André Calab, secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Senhor Roberto Pinto Martins, superintendente de Serviços Públicos da Anatel. Amigo João Alziro de Jornada, presidente do Imetro. Um particular amigo, Carlos Eduardo Moreira Ferreira, presidente emérito da Fiesp, que muito nos honra estar aqui, conselheiro da ABINI, amigo particular e que nesse ato representa o nosso presidente Paulo Scaff. Professora e amiga Margarida Batista, assessora do presidente do BNDES, doutor Luciano Coutinho, prazer recebê-la também. E o Nelson Peixoto Freire, doutor Nelson, nosso ex-presidente, que tanto nos ensinou, foi o primeiro presidente da ABINI que fez a loucura de me convidar para ser diretor da ABINI, né? Então, por isso, vocês até hoje pagam o pato. Meus amigos, eu quero dizer a todos, antes de mais nada, que eu me sinto muito à vontade em abrir essa solenidade, porque eu me sinto muito próximo de todas as pessoas que estão a essa mesa. Eu tive muitas oportunidades nesses anos que estou à frente da presidência da ABINI de trabalhar muito seriamente com todos que estão aqui, de forma, inclusive com o ministro Raupp, que foi meu colega, talvez ele não se lembre, mas ele foi meu colega no Conselho Nacional de Desenvolvimento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, quando o senhor estava na presidência da Sociedade Brasileira do Progresso para a Ciência. Nós éramos colegas lá no Ministério, no seu Ministério, no Conselho. Então, me recordo muito bem de acompanhar os seus pronunciamentos lá no fundo, no direcionamento do fundo. Sejam todos bem-vindos a este evento de abertura do ABINITEC 2013 e da 27ª edição da Feira Internacional da Indústria Elétrica e Eletrônica, Energia e Automação, que muito especialmente marca o início das comemorações dos 50 anos da ABINI. Meus amigos, falar sobre os 50 anos da ABINI é falar de parte da história do Brasil. Tudo começou em 26 de setembro de 63, com o Manuel da Costa Santos liderando um grupo de 67 representantes de empresas, muitas delas que ainda fazem parte hoje do nosso quadro associativo. De uma pequena sala emprestada pela Fiesp, na então sede do Palácio Mauá, no centro de São Paulo, com um funcionário e uma máquina de escrever também emprestados pela Fiesp, a ABINI iniciou a sua brilhante história de luta em favor da indústria elétrica e eletrônica instalada no Brasil. Nestas últimas 5 décadas, nossa entidade participou de momentos muito importantes de mudanças do país.
e se fez presente, posicionando-se de forma efetiva diante das dificuldades, sempre defendendo os legítimos interesses do setor eletroeletrônico e do Brasil, cuja importância para o país está na sua capacidade de buscar o desenvolvimento tecnológico, irradiando seu potencial a todo o conjunto da economia. E essa busca não é de agora, tem sido ressaltada em 1962 por Manuel da Costa Santos, na publicação do documento O Paradoxo da Situação Brasileira, que continha seu discurso de posse no Sinai, São Paulo, pouco antes da criação da ABINE. Dizia ele, a indústria elétrica e eletrônica pode se chamar indústria básica, pois, com efeito, através da fabricação e fornecimento de motores, geradores, transformadores e equipamentos eletrônicos, constitui-se no alicerce fundamental da instalação de outras indústrias de bens de produção e de consumo no país. Hoje, senhoras e senhores, essa condição se aprofunda cada vez mais. O processo de convergência tecnológica, de automatização e informatização dos produtos, comunicações e interações sociais só faz aumentar a presença do nosso setor em outras áreas. As novas tecnologias em profusão vêm e vão numa velocidade vertiginosa, a ponto de ser difícil imaginar o que virá nos próximos 50 anos, nem mesmo nos próximos 10 anos. E é justamente sobre a busca da compreensão desse futuro que nós vamos ouvir daqui a pouco do nosso palestrante convidado, o cientista Fábio Gandur. Ou seja, ele vai tentar desvendar para nós o que será a nossa indústria nos próximos anos ou até mesmo nas próximas décadas. Meus amigos, nesses 50 anos, a ABINE tem se situado entre as mais destacadas entidades representativas do setor industrial brasileiro, contribuindo para que o país escale etapa por etapa, a trilha da evolução tecnológica e científica e da inovação, ainda que reste muito a fazer para que alcancemos o nível das nações mais desenvolvidas. Nesse contexto, o nosso ex-presidente Firmino Rocha de Freitas, em junho de 84, nas discussões da primeira versão da Política Nacional de Informática, defendia a formulação de dispositivos legais que abrangessem a área eletrônica, promovendo o desenvolvimento tecnológico e que orientassem a aplicação dos recursos existentes. Naquela época, Firmino já assinalava a necessidade do país possuir, além da produção de hardware, a tecnologia de produção de componentes, citando como exemplos os circuitos integrados. Senhoras e senhores, a segunda metade dos anos 80, que muitos dos senhores vivenciaram, foi de grande instabilidade econômica, exigindo do nosso presidente, Aldo Lorenzetti, grande habilidade e poder de decisão na condução dos assuntos do setor eletroeletrônico. Vivemos naquela época a nefasta tablita da hiperinflação, do plano cruzado, da famigerada tablita e do congelamento de preços que criaram entraves sem precedentes para a produção industrial. Em 1989, ainda numa fase de grande instabilidade do país, a ABINE, conduzida por Paulo Velhinho, preparou um importante estudo sobre a grave situação por que passavam os setores de energia elétrica e de telecomunicações. O documento denominado Alerta à Nação dizia que o Brasil não entraria para o conjunto das grandes nações se deixasse de lado os investimentos nos setores básicos como energia e telecomunicações. O trabalho destacava que persistir na contramão da história com um aparelho estatal atrofiado, caro e inoperante é marcar passo e não avançar no caminho do progresso. Outro marco para o Brasil naquela época, com reflexo para o setor eletroeletrônico, foi o processo de abertura econômica iniciada nos anos 90. Nosso presidente, então, Nelson Peixoto Freire, que dá o prazer de estar aqui hoje conosco, viveu com intensidade os efeitos da nova situação. Sobre esse tema, ele pronunciou as seguintes palavras:
o país partiu para a abertura da economia e para a globalização como se fôssemos um parque de diversões. Pouco importavam os juros proibitivos, a inexistência de mecanismos de financiamento à produção e à exportação, a excessiva carga tributária e tudo mais que se convencionou chamar de custo Brasil. O resultado de toda essa inconsequência foi o desaparecimento de um patrimônio tecnológico substantivo, a perda de milhares de postos de trabalho e o fechamento de muitas empresas. A principal vítima foi a indústria de componentes sumariamente eliminada. Meus amigos, no final dos anos 90, o Brasil voltou a retomar o trilho do desenvolvimento e crescimento com as privatizações das telecomunicações e do setor de energia elétrica, tanto reivindicado pelos nossos ex-presidentes. Nesses dois momentos históricos, a ABINE, liderada primeiramente por Nelson Freire e posteriormente por Benjamin Funari Neto, contribuiu de forma decisiva para a discussão e implantação de ambos os processos, que se configuravam numa grande evolução para a indústria elétrica e eletrônica. Naquela época, Benjamin Funari destacava também a necessidade de se assegurar, na prática, a prioridade de fornecimento para os produtos brasileiros fabricados localmente, sempre que houvesse equivalência de preços, características técnicas e prazo de entrega, coibindo a malfadada reserva de mercado. Senhoras e senhores, os anos 2000 começaram com o Brasil praticamente no escuro, no episódio do apagão e do racionamento de energia. A ABINE, presidida por Carlos de Paiva Lopes, mais uma vez se fez presente, contribuindo para as discussões, propondo saídas para a crise que se insistia em permanecer. Foi também na gestão de Paiva Lopes que a ABINE lançou o documento Política para o Desenvolvimento do Complexo Eletroeletrônico Brasileiro, que visava amenizar o crescente déficit da balança comercial do setor. Além das importações legais que afetavam nossa indústria, a entrada indiscriminada de produtos ilegais também foi foco da ação firme da ABINE. E foi o nosso ex-presidente Rui de Salles Cunha que conduziu a entidade no combate ao mercado cinza na área de informática. Essa iniciativa culminou com a edição da Lei do Bem de 2004, que contribuiu para a redução dos preços dos produtos legalmente produzidos no Brasil, o aumento das vendas e, por consequência, o crescimento da arrecadação de impostos por parte do governo, inibindo a entrada de produtos de procedência duvidosa. Meus amigos, desde minha posse em 2007, tenho trabalhado para levar adiante o legado dos nossos pioneiros, que perceberam a necessidade de criação de um órgão único que pudesse falar em nome do setor eletroeletrônico. Naquele ano, em parceria com o BNDES, já sob o comando do professor Luciano Coutinho, apresentamos as propostas para uma nova política industrial, tecnológica e de comércio exterior, visando contribuir para a ampliação da eficiência e da competitividade das nossas empresas. Nos anos que se seguiram, ao lado dos nossos diretores e colaboradores, tenho me debruçado em ações, documentos e propostas que visam o combate do processo de desindustrialização por que passa o país, fruto de um câmbio desajustado por um longo período e de uma política de juros elevados. Em 2009, com a participação de especialistas e representantes das empresas associadas da ABINE, preparamos o estudo A Indústria Eletroeletrônica em 2020. Esse trabalho, em vigor até hoje, oferece propostas concretas para que o país tenha uma indústria mais independente sob o ponto de vista da tecnologia, que produza com maior valor agregado local e que tenha uma efetiva e competitiva participação no mercado internacional. A meta do documento é, em síntese, obter intensa expansão da produção eletroeletrônica para que, seguindo a tendência dos países desenvolvidos, o nosso setor amplie a sua participação no PIB nacional em 2020. Apesar de algumas ações adotadas, o fato é que a indústria de transformação como um todo tem vivido um quadro delicado nos dias de hoje.
É lamentável que, em 2012, a participação da indústria brasileira como um todo, no PIB, tenha atingido somente 13,25%, nível inferior à época de Juscelino Kubitschek, quando representava 13,75% do PIB total. Os números mostram que os diversos alertas não são meros choros de empresários, como alguns insistem em afirmar. A alegação de que isso ocorre por ineficiência das indústrias instaladas no país esconde o real motivo para essa perda de competitividade e empurra para debaixo do tapete os problemas que devem ser enfrentados. Meus amigos, ainda que tardiamente, o atual governo da presidente Dilma Rousseff tem dado mostras de que está sensibilizado com a situação e tem procurado colocar a indústria novamente como prioridade para o desenvolvimento do país. Algumas medidas vieram, porém ainda há muito o que fazer, como, por exemplo, conter o desanimador inchaço da máquina pública, que termina por inviabilizar investimentos, principalmente em infraestrutura, causa maior da nossa perda de competitividade. Eu quero registrar também o apoio que nós temos tido do governo do Estado de São Paulo, hoje aqui representado na figura do secretário André Calab, que nesses últimos meses tem colaborado de forma muito efetiva para que nós consigamos vencer grandes dificuldades que têm acontecido e que poderiam estar inviabilizando a indústria sediada no Estado de São Paulo. Senhoras e senhores, este Abinitec que se inicia hoje tem como foco os 50 anos da Bini e o futuro da indústria eletroeletrônica. Nesse contexto, vamos debater logo mais aqui neste espaço o futuro do nosso setor, ouvindo e participando da palestra do cientista Fábio Gandur. E na parte da tarde, a exposição de representantes da Intel, Microsoft e do Centro de Pesquisas de Grafeno de Singapura sobre pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Ou seja, a Bini tem uma importante história de 50 anos, porém está sempre com seu pensamento e ações voltadas para o futuro da indústria eletroeletrônica do país. Nesse contexto, vamos acompanhar em instantes o lançamento pelo presidente do BNDES, professor Luciano Coutinho, e pelo presidente da FINEP, Glauco Arbix, e pelo superintendente da ANEEL, Maximiano Pompemeyer, do Plano Inova Energia, que objetiva desenvolver atividades conjuntas de apoio à inovação tecnológica no setor elétrico brasileiro. Na programação preparada pela Bini, vamos falar também, a partir de amanhã, da importância da Lei de Informática para o desenvolvimento industrial do país. Lei de Informática essa que é um dos grandes alicerces da política industrial do Brasil. E vamos fazer isso em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, cujo ministro Marco Antônio Raupp sempre esteve pronto para atender aos nossos pleitos, e com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Contaremos também nesse debate com a parceria da BDI e do BNDES, destacando a importância da lei para os diferentes setores da nossa indústria e da necessidade de sua prorrogação. Também vamos debater em profundidade a questão da segurança em edificações, visando entender tudo o que há por trás de episódios lamentáveis, como o da Boate Kiss de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que ceifou a vida de mais de 240 jovens brasileiros. Vamos tratar, no último dia deste Abinitec, da nossa preocupação em bem conduzir a política nacional de resíduos sólidos, em especial das questões complexas que envolvem o processo de logística reversa, que definirá como vai ser o recebimento de produtos no final da sua vida útil e a destinação ambientalmente correta. Ou seja, meus amigos, a Bini está envolvida em todas as grandes discussões que permeiam a vida dos brasileiros. Assim foi no passado, permanece hoje e prosseguirá no futuro. Senhoras e senhores, para concluir, eu quero reafirmar que a confiança no Brasil e sustentados pelo legado dos nossos pioneiros, não vamos esmorecer em nossa permanente sentinela para que deixemos de ser simplesmente a nação do futuro que nunca chega e nos tornemos efetivamente num país que constrói agora o que será amanhã. Muito obrigado.
Anunciamos neste momento a mensagem do vice-presidente da Reed Exhibitions, Alcântara Machado, Sr. Paulo Otávio Pereira de Almeida. Bom dia a todos. Bom, prezado Humberto, presidente Barbato, presidente da ABINE, ministro Marco Antônio Raupp e presidente do BNDES, Luciano Contío, em nome dos quais eu dou as boas-vindas a todas as outras autoridades aqui na mesa. Bom dia, senhoras e senhores. A Reed Exhibitions é a empresa promotora e organizadora desse evento, uma parceria de sucesso com a ABINE, né? A Reed organiza mais de 500 eventos pelo mundo, em 44 setores diferentes da economia, em 36 países. Esse setor, especificamente, é um dos setores mais relevantes de nossa atuação. Se formos olhar os números que esse mercado, são dados da ABINE, esses números do mercado mostram um mercado de pujança. Mesmo num evento com 50 anos ou 27 edições, a gente consegue ver que ainda existem índices muito positivos no desenvolvimento de uma feira de negócio. Eu sempre uso a metáfora que a feira de negócios é um organismo vivo. Ela representa o que é o mercado. Obviamente que nessa história teve sempre momentos, pode ter tido momentos de baixa, momentos de alta, mas ela representa. Alguns números que eu vou mostrar, eu vou falar, demonstram claramente isso. Se nós pegarmos, por exemplo, a última edição, como é um evento bianual, aconteceu em 2011, nós tivemos, há 2 anos atrás, a presença de 1.100 marcas, né? Mais ou menos 550 expositores com 1.100 marcas. Nessa edição, nós temos 630 expositores com 1.200 marcas. Olhando um pouco mais a fundo esses números, nós podemos ver que, na última edição, nós tivemos 10 países presentes, obviamente, além do Brasil, e nesta edição nós temos a presença de 16 países, né, com Alemanha, Suíça, Turquia e Reino Unido como destaques, né. Essa presença internacional demonstra o interesse no mercado brasileiro e eu falo que um evento acaba acontecendo o casamento, né, que é o interesse do visitante com o interesse do expositor. Em relação aos visitantes, nós tivemos até ontem já pré-registrados 50 mil pessoas. Nós temos o objetivo de ter, durante os 5 dias do evento, até sexta-feira, 63 mil compradores passando aqui pelo AMB. Esses 63 mil compradores representam 5% acima do que foi a última edição, que nós tivemos 60 mil pessoas. Então, vocês podem ver que existem vários desses índices que a gente pode dizer que são extremamente positivos. Na última edição, em 2011, a feira também não estava presente no Facebook, agora estamos presentes no Facebook, e essa comunidade do negócio faz com que hoje nós tenhamos 10 mil fãs como comunidade de negócio. Então, de novo, a relevância e a diferenciação das ações tem sido o nosso objetivo como organizador e promotor da feira. Os números do mercado mostram que, né, dentro dos previstos para esse ano 2013, 156 bilhões que esse mercado todo representa na economia, um crescimento de 8% versus 2012, aqui na feira a nossa expectativa, com dados da ABINE, é que 4 bilhões de negócios sejam gerados. Não somente durante a duração da feira, a gente sabe que eles se iniciam aqui, então essa expectativa é de hoje até os próximos 6 meses, negócios gerados aqui da ordem de 4 bilhões de reais. Realmente, então, é um mercado extremamente relevante. Tenho certeza que, quando aqui estivermos de novo, em 2015, os dados ainda mostrarão essa relevância. Essas são as palavras que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela presença. Bom dia. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença do senhor Carlos Frederico Zimmermann, superintendente regional do Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo, neste ato representando o Ministério dos Transportes. E registramos também a presença do coronel Pedro Busato, presidente do Conselho Deliberativo da ABNT. Senhoras e senhores, neste momento anunciamos a palavra do professor Luciano Coutinho, presidente do BNDES, que ao lado do senhor Glauco Arbix, presidente da FINEP, financiadora de estudos e projetos,
e do superintendente da Agência Nacional de Energia Elétrica, senhor Máximo Luiz Pompermayer, fará o lançamento do Plano Inova Energia. Senhoras e senhores, meu presidente Humberto Barbato, senhor ministro Marco Antônio Raupp, senhores Paulo Otávio, aqui representando a RID, doutor Nelson Fujimoto, representando o ministro Fernando Pimentel, doutor Virgílio Almeida, secretário Luiz Antônio Elias, doutor Máximo Pompermayer, superintendente da ANEEL, doutor Glauco Arbix, nosso colega de promoção da inovação no Brasil, secretário André Calab, e outras autoridades aqui presentes, doutor Carlos Eduardo Moreira Ferreira, representando a Fiesp, doutor Nelson Peixoto Freire, ex-presidente aqui da Casa, senhoras e senhores, eu queria, antes do lançamento do Inova Energia, sobre a qual certamente o doutor Glauco e o doutor Máximo falarão a seguir, me congratular com os 50 anos da ABINE. Queria dizer da minha satisfação de ver a ABINE como entidade representativa, firme na defesa dos interesses dos seus associados e tendo na sua direção o doutor Humberto Barbato. Eu tive, ao longo da minha vida profissional, em vários momentos, muito contato com a ABINE. No início, como professor universitário, ainda ao tempo do Dr. Manuel da Costa Santos, quando a entidade ainda jovem estava num processo ainda de organização, e eu, como pesquisador, vim aqui para aprender um pouco a respeito do que estava acontecendo, do que estava se passando na área da indústria de componentes a semicondutores e outros equipamentos para os setores de energia elétrica e de telecomunicações. Posteriormente, tive em vários momentos contatos com o doutor Firmino, com o doutor Nelson, em vários momentos, com o Benjamin e, recentemente, até com coincidência, a minha vinda ao BNDES com o doutor Humberto Barbato. E, por isso, eu tenho acompanhei toda a história que foi tão bem relatada pelo Humberto, e eu quero deixar esse registro de congratulações e desejo de que a ABINE continue como entidade que olha para o futuro, que é capaz de formular projetos pensando o desenvolvimento do país e que, como Humberto sublinhou, olhe com otimismo e proponha caminhos alternativos e nunca desista, né, de desenvolver a indústria de base de equipamentos, tanto para o setor de energia elétrica, quanto para telecomunicações, como para outros setores importantes do complexo de eletroeletrônica. Em relação ao Inovatec, nós temos enorme alegria de poder estar junto com os nossos parceiros, participando desse lançamento. Faz parte de um grande programa, sob a liderança do ministro Raupp, né, inspirado pela nossa presidenta Dilma, né, o programa Inova Empresa, que reservou 32,5 bilhões de reais em operações de crédito, em disponibilidade de crédito, em disponibilidade de recursos não reembolsáveis, em disponibilidade de subvenções para promover a inovação em vários campos estratégicos para o futuro da economia brasileira. No caso do setor das energias, dos complexos das energias,
uma iniciativa já em execução, vitoriosa, que foi inicialmente compartilhada entre a FINEP e o BNDES para o etanol de segunda geração, Química Verde e outras iniciativas, resultou numa chamada de qualidade expressiva de projetos e superou o orçamento inicial em dobro exatamente do orçamento inicial. Havíamos reservado 1,5 bilhão. A demanda qualificada de projetos de qualidade por empresas superou tanto que nós resolvemos dobrar o orçamento para atender toda a demanda qualificada. Este experimento, de alguma maneira, inspirou a formulação desse conjunto e nova empresa que estamos, nesse momento, lançando do lado das energias com o Inova Energia. O Inova Energia reservará 2,4 bilhões para a promoção da inovação empresarial, portanto, o foco, o destinatário, o ator desse processo é a empresa privada, em conjugação com parceiros, porque hoje os processos de inovação exigem a estruturação de ecossistemas, exigem o compartilhamento de especialidades, não é, entre empresas, tendo como objetivos principais 4 grandes linhas de inovação. Uma delas é a inovação em redes inteligentes, chamadas smart grids. Outra é a inovação na transmissão de energia em ultra alta tensão, a qual nós já estivemos no passado na liderança e precisamos recuperar, e há aqui já um meritório esforço já em curso, pelo qual a FINEP tem apoiado o CEPEL na estruturação de um laboratório de ultra alta tensão, extremamente importante para nos colocar novamente capacitados a transmitir em alta tensão, ultra alta tensão, de forma muito eficiente. Temos ainda o foco nas energias alternativas, principalmente nas energias fotovoltaicas, na energia solar e na térmica baseada em painéis fotovoltaicos e outras formas de energia, e ainda o objetivo de desenvolver dispositivos mais eficientes para veículos elétricos e dispositivos de desenvolvimento de eficiência energética em vários níveis. Não é? Um dos grandes desafios hoje, no cenário não só para o Brasil, é o desenvolvimento de dispositivos que aprofundem a eficiência energética em vários processos ou em todos os processos, né? Desde processos industriais até processos, até utilização de eletrodomésticos, eletroeletrônicos que possam, na próprio contexto doméstico, ampliar a eficiência no uso de equipamentos. Não? Então, portanto, é uma agenda que tem um foco importante nesse momento do desenvolvimento brasileiro, onde ganhar eficiência, onde buscar novas oportunidades de desenvolvimento do setor privado, que ambicionem colocar o Brasil na liderança de processos de inovação, é que nos inspira com o lançamento do Inova, desta parte importante do Inova Energia, sobre o qual meus colegas certamente farão, e eu quero dizer aqui que ele se inscreve nessa perspectiva positiva de recuperar a liderança e recuperar o desenvolvimento do setor e da grande cadeia de equipamentos elétricos e eletrônicos que tem, sob a ABINE, a sua liderança.
esperemos e temos certeza que o setor empresarial, de capital brasileiro, de capital estrangeiro no país, responderá de forma criativa e de forma positiva a esse chamamento em torno a grandes projetos. Vamos em frente com otimismo. Parabéns à Bini pelos seus 50 anos. Desejo outros 50 anos de sucesso. Obrigado. Nós vamos ouvir neste momento o presidente da FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos, Dr. Glauco Arbix, por favor. Bom dia a todos e a todas, meu caro Humberto Barbato, ministro Marco Antônio Raupp, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, em nome do qual eu cumprimento todos os membros aqui da mesa e todos os empresários e empresárias presentes. O Luciano Coutinho já apresentou as linhas gerais do projeto. Eu queria apenas dizer uma pequena mensagem. O Brasil já é o segundo maior produtor do mundo de alimentos. Se investir em tecnologia, em ciência, e se desenvolver tecnologia aqui, certamente será o grande celeiro do mundo, certamente será o grande provedor do mundo de alimentos. No caso das energias, a partir das descobertas do pré-sal, petróleo, juntamente com a nossa competitividade no etanol, se investirmos também em pesquisa, seremos e teremos condições de transformar o país numa potência global energética. Mas eu insisto, nós temos que investir e temos que abrir as comportas, elevar o padrão dos nossos projetos, da nossa pesquisa, daquilo que é desenvolvido dentro das empresas. As empresas ocupam um lugar especial e chave na economia brasileira. A insistência da presidenta Dilma, não só no lançamento do programa Inova Empresa, com os vários ministros e o ministro Raupp, a insistência dela com tecnologia se deve a que, apesar de todos os problemas que a economia tem, simplesmente a questão da baixa produtividade da nossa economia é essencial para o Brasil ter qualquer pretensão no cenário mundial e, inclusive, no cenário doméstico. Tecnologia é chave para nós. A FINEP está aberta, juntamente com o BNDES. Essa parceria é super bem-vinda com a ANEEL, o BNDES e a FINEP. Nós estamos reproduzindo, por orientação expressa do nosso Ministério, uma articulação que tem se mostrado exitosa no etanol de segunda geração, no Inova Petro e agora também com a Inova Energia. Estamos preparando o anúncio do Inova Defesa, do Inova Saúde. Há uma sequência de programas que são pedaços desse programa maior, desse plano maior chamado Inova Empresa. É um pedaço de 3 bilhões de reais, 2.400, como meu caro Luciano anunciou, mais 600 milhões via a ANEEL. Isso dá a gente condições de alavancar o nosso setor de uma maneira, eu acredito, bastante expressiva. Então, eu gostaria, mais uma vez, de cumprimentar a Bini, os participantes desse encontro, desejar a vocês super boa sorte e colocar, com a licença do Luciano, o BNDES, a FINEP e a ANEEL à disposição de vocês. Não haverá falta de recursos para quem quer fazer e desenvolver tecnologia no Brasil. É assim que a presidente tem dito, é assim que eu repito em cada lugar que eu vou e não tem faltado nos últimos 2 anos. Muito obrigado. Neste momento teremos, então, a assinatura do termo de cooperação do plano Inova Energia. Professor Luciano Coutinho, em seguida o senhor Glauco Arbix e, posteriormente, o senhor Máximo Luiz Pompermayer. Você já assinou? Acho que nós devíamos levantar e nos cumprimentarmos a 13. Isso.
Senhoras e senhores, anunciamos neste momento as palavras do secretário da Inovação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Nelson Fujimoto, representando o ministro Fernando Pimentel. Bom dia a todos. Eu gostaria de, inicialmente, cumprimentar, trazer a saudação do nosso ministro Fernando Pimentel a esse grande evento. O ministro não pôde estar presente em função de agenda que ele deve cumprir, estará cumprindo lá em Brasília. Me orientou, então, para trazer essa saudação, doutor Humberto Barbato, por mais uma realização da BNTEC e, sobretudo, o início das comemorações dos 50 anos da ABINE. Gostaria, então, em seu nome, cumprimentar todos os empresários aqui presentes. Uma saudação especial também ao presidente, ao senhor Paulo Otávio, que está aqui representando a Alcântara Machado, o nosso ministro Marco Antônio Raupp, excelentíssimo ministro, e cumprimentando também, gostaria de estender o cumprimento às demais autoridades aqui presentes do MCTI, o secretário executivo do MCTI, o Luiz Antônio Elias, o presidente da FINEP, Glauco Abix, o meu colega secretário Virgílio. Temos trabalhado incessantemente aí para a promoção do Comitê de TICs e o Fórum de TICs. Gostaria aí também de cumprimentar o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, estender também esse cumprimento aos demais membros do BNDES aqui presente, a doutora Margarida, que também trabalha conosco no nosso Comitê de TICs do Brasil Maior, ao colega e companheiro de trabalho, o João Jornada, presidente do Imetro. Gostaria também aqui de trazer o cumprimento ao representante do governador do Estado de São Paulo, secretário da Fazenda, André Calabre. Senhoras e senhores, estendendo então a todos os demais autoridades da mesa. Bem, o ano de 2012 foi marcado pelo comprometimento do governo federal com as prioridades destacadas no Plano Brasil Maior. Foram implementadas desonerações tributárias, regimes especiais e outras ações para o fortalecimento do setor. Entre as medidas de impacto positivo para o segmento, não podemos deixar de destacar a questão da desoneração da folha de pagamento do setor, a questão da regulamentação do regime especial tributário do Plano Nacional de Banda Larga, o RPNBL, que trata de incentivos à implantação, expansão e modernização de redes de suporte de tráfego de internet em banda larga. Nesse sentido, também, aqui cumprimentar o Gontijo, representando aqui o ministro das Comunicações. Também tivemos, ao longo de 2012, o restabelecimento do ProUCA, que é o programa Um Computador por Aluno, e a instituição do REINCOMP, que é o regime especial de incentivos a computadores para uso educacional, que tratam de estímulo à aquisição e utilização de soluções de informática como instrumento de aprendizagem. Também cabe ressaltar importante regulamentação do poder de compra, ou seja, das compras públicas para equipamento de TICs. Esse programa em fase de finalização pelo MCTI e pelo MIDIC, em parceria com o Ministério da Fazenda. Também destacar a inclusão do smartphone nos benefícios da Lei do Bem, em fase também de
regulamentação pelo Ministério das Comunicações, em parceria com o MIDIC e também com o MCTI, o aperfeiçoamento do PADIS, que é o Programa de Apoio à Indústria de Semicondutores, a redução dos custos do financiamento ao investimento, um exemplo é o PSI, o Programa de Sustentação e Investimento, do BNDES, também operado pela FINEP, que contempla a aquisição, contempla o financiamento de vários aspectos da inovação. Também, do nosso lado, um esforço bastante grande, doutor Humberto Barbato, no sentido de intensificar as ações de defesa comercial para coibir as importações desleais. Isso é uma das bandeiras muito fortes da ABINE, né? Além dessas ações, eu gostaria de mencionar algumas também, e destacar algumas que, no âmbito do Brasil Maior, nós estamos implementando, e iremos implementar ainda este ano. Uma delas é a questão do Pronatec Brasil Maior, que, a partir de abril, nós pretendemos estar atendendo o setor de petróleo e gás, o setor de TICs e de energia renovável. Seriam 250 mil novas vagas entre 2013 e 2015, um investimento da ordem de 400 milhões, na questão da capacitação dos nossos recursos humanos. E também é uma das bandeiras do Fórum do Comitê de TICs do Brasil Maior. Outra ação do MIDIC de interesse ao setor eletrônico está também, vai ser discutida pelo grupo de trabalho no final deste fórum, que é a questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que o MIDIC vem coordenando e que trata, já mencionado aqui, do importante instrumento de logística reversa dos eletrônicos. Esse é um trabalho que vem sendo feito também em parceria com a ABDI, e a ABINE tem tido, Dr. Barbato, um papel de destaque no grupo de trabalho que vem pensando medidas para atuar neste setor, e até o final de julho devemos ter uma proposta concreta para isso, e essa ABINITEC vem, ao longo dos anos, discutindo essa questão, destaca como uma questão fundamental para a nossa indústria e para a competitividade da nossa indústria. Hoje também o presidente do BNDES e o nosso presidente da FINEP, então, apresenta mais essa novidade, que é o Inova Energia, que vem também sendo concedido em prol do fortalecimento da indústria. Queria, então, trazer aqui, parabenizar a FINEP e ao BNDES por mais uma iniciativa também no âmbito do Inova Empresa, e outras ações de destaque que eu gostaria também de ressaltar, como a questão da redução de parte de imposto do IPI, como uma medida de fortalecimento à nossa indústria, e, sobretudo, também aí, as oportunidades que estamos tendo nas obras de infraestrutura de grandes eventos e obras do PAC. Então, posso afirmar aqui que o balanço das ações para a indústria elétrica e eletrônica é bem significativo e que estamos atentos às necessidades do segmento, continuaremos atentos à necessidade do setor, e esperamos que, com o apoio do setor, tenhamos condições de continuar a crescer e, de uma vez por todas, dar um salto de qualidade em termos de futuro. Então, são as palavras que eu trouxe aqui do MIDIC, e, mais uma vez, muito obrigado e bom fórum para todos. Obrigado. Nós vamos ouvir, neste momento, a mensagem do senhor André Calab, secretário da Fazenda, que falará em nome do Governo do Estado de São Paulo.
Obrigado, cumprimento a todos. Cumprimento o ministro Raupp, presidente Luciano Coutinho, ao cumprimentá-los todas as autoridades presentes na mesa, caro Humberto Barbato, cumprimento todo o esforço da BINI e cumprimento desde logo por essa reunião, senhores empresários todos, também cumprimentados por meio do Humberto Barbato, cumprimento a Margarida Batista, exemplo aqui de trabalho sério, técnico, que, no fundo, as instituições de governo federal e do governo estadual vêm fazendo na tentativa de apoiar processos de inovação, de estímulos, de crescimento de produtividade e de competitividade das empresas no Brasil. A palavra de surpresa trago a preocupação permanente do governador Geraldo Alckmin com essa questão, com a questão de custos baixos, evidentemente derivados de processos racionais de crescimento, de ganhos de produtividade, de adequação de custos e, portanto, de competitividade. Lembro, provocado pela presença do presidente Luciano Coutinho, com quem, ao longo do tempo, tivemos a oportunidade de discutir diversas questões de organização industrial. Lembro um número recente, não o último, o penúltimo, da revista Economist, que mostrava a recuperação de dinamismo na economia americana, baseada em ganhos de produtividade industrial, novos materiais, energia barata. O último número, li ontem à noite, questionando se a Índia pode se tornar uma potência global. E são esses os desafios que, de certa forma, todos nós enfrentamos. Portanto, eu vejo com grande alegria, e tocando aqui a inovação tecnológica, com grande alegria os processos de apoio do governo federal à inovação, os processos de suporte a iniciativas que deem densidade e agilidade ao processo de inovação. Vemos aqui o lançamento dessa de energia e, mais amplamente, o empresarial. No governo do Estado de São Paulo, o trabalho é permanente. Acho que todos conhecem, quer do ponto de vista da austeridade fiscal como um todo, abrindo espaços orçamentários para promover investimentos, quer do ponto de vista do apoio mais específico aos processos que suportam a inovação e a produzem, desde as universidades, a FAPESP, as faculdades de tecnologia, as ETECs, do ponto de vista de formação e aprimoramento de mão de obra, quer do ponto de vista de apoio à inovação tecnológica e modernização. É um esforço é um esforço permanente. Eu lembro sempre números muito impressionantes da evolução de investimentos no Estado de São Paulo, derivados dessa austeridade fiscal ao longo de várias gestões de governo. O Estado vem de uma média histórica de investimentos da ordem de 2 bilhões de dólares por ano. Na última gestão, subiu a 8,5 bilhões de dólares por ano, e estamos agora navegando a 12 bilhões de dólares por ano de investimentos. Isso tem, evidentemente, um papel muito importante de infraestrutura, mobilidade urbana em especial, estradas, bem como inovação nos setores mais próximos de serviços à população, educação, saúde, segurança. Em todos esses processos, por um lado, a base tecnológica e de inovação está permanentemente sendo construída e reconstruída muitas vezes, e, por outro lado, cabe-me notar, temos tido um papel muito importante no financiamento de parte desses investimentos por parte do BNDES. Portanto, eu digo aqui, é um momento simplesmente de partilhar com vocês, eu diria, desde aqui, da trincheira da guerra fiscal, que é muito difícil, cumprimentá-los e partilhar com vocês os avanços que, no fundo, são a base da competitividade, da capacidade de enfrentarmos conjuntamente, no Brasil todo, esse desafio de inovação. Parabéns à BINI, cumprimento a todos. Obrigado.
Convidamos agora para o seu pronunciamento o excelentíssimo senhor Marco Antônio Raupp, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom dia a todas e a todos, bom dia aos empresários presentes. Antes de começar meu discurso, um aviso que o professor Luciano Coutinho me passou sobre o Inova Energia, o programa que está sendo lançado hoje. Nós vamos ter, à tarde, às 14 horas, pelos 3 parceiros desse fórum aqui, uma explicação detalhada sobre o programa. E o edital, anunciando já oportunidades para que os empresários se candidatem, já também, hoje, à tarde, também já estará no ar. Eu gostaria de saudar o presidente Humberto Barbato, o Paulo Otávio Almeida, da Alcântara Machado, Luciano Coutinho, nosso digníssimo presidente do BNDES e parceiro nessa empreitada, Luiz Antônio Elias, do MCTI, nosso secretário executivo, Glauco Arbix, presidente da FINEP, é outro entidade executora do projeto Inova Empresa. Saúdo também o secretário da Fazenda, André Calab, Virgílio Almeida, colega do MCTI e responsável no MCTI por uma grande e profícua interação com a ABNI, de longo prazo, através da Lei de Informática e várias outras iniciativas, como o presidente Barbato mencionou. O Carlos, eu queria saudar o nosso emérito presidente da Fiesp, o Carlos Eduardo Moreira Ferreira, saudando aqui a entidade maior, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Agradeço aqui a sua presença. Saúdo o Máximo Poppermeier, superintendente de ANEEL, da ANEEL, parceiro aqui da FINEP e do BNDES, na execução desse programa. Saúdo Roberto Martins, superintendente da Anatel, que também será parceiro desse programa em outras iniciativas. O nosso presidente João Jornada, do Imetro, prazer em tê-lo aqui. Carlos Ortiz, secretário do Trabalho do Estado de São Paulo. Carlos Zimmermann, superintendente regional do Trabalho. Nelson Freire, ex-presidente da ABNI. Margarida Batista, já mencionada, assessora do BNDES. E também eu queria, o Nelson, nosso colega lá representante aqui do ministro Pimentel, e grande parceiro também nessa empreitada que nós estamos envolvidos com o Inova Empresa. Eu queria também saudar, eu soube aqui que encontrei aqui o Fábio Gandur. Fábio Gandur é um colega cientista da área de ciências da computação, e eu soube que vai fazer a palestra original, que saudação ao cientista Fábio Gandur. Eu queria mencionar o seguinte, o presidente Barbato estava me dizendo ali, que ele me conhecia, mas disse aqui no púlpito, que ele me conhecia de algum tempo atrás, que eu não estava recordando. Depois ele mencionou que foi lá, nós éramos parceiros no Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é um conselho que orienta as políticas públicas do governo federal e que tem uma participação expressiva de cientistas, empresários e de muitos outros representantes de segmentos da sociedade brasileira. E ele estava me dizendo agora aqui que, na época, ele, pela primeira vez, viu um presidente da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que era eu, na ocasião, representava a SBPC. E o presidente, ex-presidente da SBPC, que vos fala, ex-presidente, na ocasião, esse conselho é constituído de várias câmaras, né? Câmaras setoriais, câmara que cuida da pesquisa científica e tecnológica, da infraestrutura, e tinha um que cuidava exatamente da inovação e que era, vamos dizer assim, constituída majoritariamente por empresários. Entre ele, o Barbato,
mas também líderes empresários como o Jorge Gerdau, o Loures e muitos outros, né? Então, ele ficou surpreso de conhecer um presidente da SBPC. E agora está dizendo para ele que aquele foi um momento em que a SBPC começou a se envolver efetivamente, a comunidade científica começou a se envolver efetivamente com as questões do desenvolvimento industrial do país, especialmente a questão da inovação, que lhe toca de perto, preocupada com contribuir para dar a sua contribuição dessa comunidade, da pesquisa científica nacional, para que, incrementando o esforço de inovação, então, já sendo colocado pelos vários representantes empresariais, e por que não? A ciência tem muito a contribuir, como todos reconhecem, mas nós não tínhamos tradição de fazer isso. Então, esse humilde presidente da SBPC tomou essa decisão e escolheu participar no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, exatamente a Câmara que era constituída pelos colegas empresários, e eu quero dizer que tive um grande prazer e aprendi muito com as análises, as colocações e as propostas que vinham daquela comissão. E, a partir daí, inclusive, eu próprio me dediquei profissionalmente a dirigir o Parque Tecnológico de São José dos Campos, que era exatamente uma entidade para a promoção da relação entre empresas e instituições tecnológicas, instituições de ciência e tecnologia, de uma forma prática, que de fato aconteceu e onde eu também tive a oportunidade de aprender muito. Então, eu quero dizer o seguinte, eu estou muito satisfeito, porque essa minha iniciativa foi corroborada grandemente a partir do governo da presidenta Dilma Rousseff. Pela primeira vez se registrou, dentro do Plano Brasil Maior, que é a Política de Desenvolvimento Econômico do governo, o papel da ciência, tecnologia e inovação como eixo estruturante dessa política. Ciência, tecnologia e inovação, obrigatoriamente, tem que desempenhar um papel, é um eixo estruturante da política de desenvolvimento do país. Portanto, tem que desempenhar o papel. Aí, então, todos aqueles investimentos que nós fizemos, que eu fiz particularmente, eles, de certa forma, ganharam a possibilidade de se desenvolver com essa formulação política que nós estamos vivendo a partir do governo da presidenta Dilma Rousseff. Inicialmente, antes desse grande programa, essa formulação se consubstancia agora nesse grande programa que já foi aqui lançado aqui pelo presidente Luciano Coutinho, pelo presidente Glauco Arbix e pelo presidente da ANEEL, né? Que é o Inova Empresa. Está consubstanciada nesse grande programa de investimentos. Então, e o Ministério da Ciência e Tecnologia, que, por um acaso desse da vida, está sob a minha responsabilidade nesse momento, teve um papel destacado. Esse é um programa do governo como um todo, obviamente. Mas o Ministério da Ciência e Tecnologia tem um papel importante, que é um papel de... E já fez isso durante... Levou-se mais ou menos perto de um ano para estabelecer essa programação. E o Ministério da Ciência e Tecnologia ao Ministério da Ciência e Tecnologia coube o papel de fazer essa articulação. Articulação com 11 outros ministérios, dando especial destaque aqui para o Ministério da Indústria e Comércio, que era o nosso irmão gêmeo, vamos dizer assim, nesse esforço, né? Mas envolvendo 11 outros ministérios. É um programa amplo que cuida da questão da inovação em todos os setores da atividade econômica do país, e o Ministério da Ciência e Tecnologia está tendo a oportunidade agora de dizer aqui veio qual é o papel que o conhecimento científico, que a tecnologia pode trazer para o desenvolvimento industrial, para o incremento das atividades industriais tão importantes nesse momento, como todos os senhores aqui mencionam, e que é reconhecido por toda a população brasileira e pelo governo brasileiro. Esse programa que nós estamos lançando aqui, lançado pelo Luciano e pelo Glauco, Inova Energia, é parte
de um grande programa, como foi salientado pelo professor Luciano Coutinho, chamado Inova Empresa, que é o programa hoje, com relação à inovação, que o Ministério conduz junto com mais outros 10 ministérios. E junto com outras, mais 11 organizações federais, empresas como a Petrobras, como várias outras empresas, como essas agências reguladoras, né, como no caso aqui da ANEEL, né, estão conduzindo, todos em conjunto, estamos nos esforçando para criarmos um momento importante de apoio a um início de retomada de um desenvolvimento significativo do desenvolvimento industrial do país, no que se refere à questão da inovação. São recursos substanciais que estão sendo colocados, substanciais e inimagináveis até então. Eu tenho discutido com empresários e representantes de setores que não tinham a ideia anterior de que pudesse chegar, que esse nosso esforço pudesse ter esse tamanho. Evidente que alguns dos programas, como esse Nova Energia, nos focos que foram explicados aqui, ele está se somando ao Inova Petro, que está focado na área de petróleo e gás, que já está em funcionamento, ao país, que se foca nessa área de etanol, também do lado da energia. Só nesses 3 setores, 3 partes, 3 iniciativas do Inova Empresa, estão previstos aí, no mínimo, 3 bilhões para cada um desses setores, para cada um desses 3. Ou seja, dá ordem mais ou menos de 10 bilhões só para essa área aí, que nós estamos considerando aqui a área de energia. Mas esse, como eu digo, é um programa maior. E que caracteriza o fato de que ciência, tecnologia e inovação tem que ser um eixo estruturante do programa de desenvolvimento, do desenvolvimento sustentado do país. Plano robusto, sem precedentes e com valores muito altos. São 32,9 bilhões para 2013 e 2014. Desses, 28,5 bilhões são diretos do governo federal e têm sido operados tanto pelo BNDES quanto pela FINEP, e continuarão assim, com apoio agora dessas instituições parceiras, que são as agências reguladoras ANP, ANEEL e SEBRAE, e o SEBRAE também. Né? 4,4 bilhões dessas instituições também estarão sendo colocados à disposição das empresas nesse esforço pela inovação no país. Desses 28,5 bilhões do governo federal, crédito com juros de 2,5% a 5% ao ano, com boas condições de tempo para pagar, tá certo? É de 20,9 bilhões para o crédito, 4 anos de carência e 12 anos para pagamento. Subvenção direta para empresas que queiram desenvolver produtos não retornáveis, subvenção 1,2 bilhões nesses 2 anos. Nós temos executado esse programa de subvenção através da FINEP nos últimos anos, e agora, nesses 2 anos, haverá um aumento razoável e operaremos 1,2 bilhões. Outro aspecto também que é contemplado nesse programa é o estímulo, é o fomento a projetos ICTs, instituições de ciência e tecnologia, instituições de pesquisa tecnológica com as empresas, trabalhando em projetos das empresas. Vão ser alocados aí 4,2 bilhões, que serão não reembolsáveis. Esse é um estímulo direto a essa cooperação que eu estou mencionando aqui, das instituições científicas, que dispõem de laboratórios, infraestruturas, que poderão ser utilizados pelas empresas no desenvolvimento de projetos empresariais. É um estímulo que nós queremos fazer. Estamos criando, inclusive, uma entidade com personalidade privada, que é a Embrap, Empresa Brasileira de Pesquisa Industrial, de Inovação, de Pesquisa Industrial e Inovação, para exatamente ser o catalisador dessa reação química que precisa acontecer entre as instituições de base tecnológica e as empresas no Brasil. Então, os senhores estão vendo que nós estamos nos preparando para uma grande batalha, a batalha pela inovação sendo deslanchada nesses próximos 2 anos. Algo sem precedentes no país.
Participação através do BNDES, que é o nosso grande agente aí, mas também a FINEP vai entrar agora. Renda variável, participação acionária em empresas, 2,2 bilhões. Então, essa é mais ou menos a destinação desses recursos que foram anunciados aqui, inicialmente aqui pelo nosso amigo presidente do BNDES, Luciano Coutinho. As nossas estratégias, então, de atacar a questão da inovação se baseiam em 3 pontos. Uma é a ampliação dos investimentos. Estamos ampliando significativamente investimentos de todo tipo. E outra coisa é o maior apoio a projetos de risco tecnológico. Ao estimularmos essas taxas de juros e esses programas de subvenção, nós estamos estimulando, apoiando, então, muito mais, como nunca antes também, garantindo o risco tecnológico para as empresas. Terceiro é o fortalecimento das ICTs e empresas, a relação entre ICTs e empresas. É um esforço grande e, evidentemente, nós queremos que isso aconteça dentro da ótica das empresas. Esses recursos, essas decisões sobre financiamento desses projetos serão tomadas sempre em função do plano estratégico, plano tecnológico de inovação das empresas. As empresas discutirão o seu plano de inovação, o seu plano tecnológico com os agentes executores e as decisões serão tomadas em função disso, inclusive com aconselhamento com relação aos vários instrumentos a serem utilizados. Uma outra questão importante, característica desse plano, é a descentralização da operação. Não é só o BNDES e a FINEP que vão operar. A FINEP, por exemplo, vai repassar recursos para órgãos estaduais, bancos estaduais de desenvolvimento, as agências estaduais de desenvolvimento, de apoio à pesquisa, né? Vai repassar recursos para que eles selecionem, especialmente no que se refere ao apoio às pequenas empresas, eles selecionam nos estados quais aquelas que poderão acessar, que deveriam acessar esse investimento, que deveriam ser apoiados por aí. E também isso criará oportunidade para que os estados também contribuam com mais recursos para esse grande esforço que está sendo feito. Enfim, o que eu simplesmente queria dizer aqui é o seguinte, é que o governo está empenhadíssimo no apoio à inovação. É hora de as empresas também entrarem firmes nesse jogo. A ABNI é parceira desde os seus comemora 50 anos. Nesses 50 anos, ela tem sido parceira das políticas públicas. Nós temos um grande exemplo de sucesso nessa nossa parceria, que é exatamente a Lei de Informática. Preciso de uma ajuda. Claro. Que é a Lei de Informática. Nós acreditamos na Lei de Informática e entendemos que ela tem contribuído grandemente para esse setor de eletroeletrônico. É um grande exemplo. Queremos continuar com essas parcerias. Por favor, participem dessas iniciativas do governo federal em apoio à inovação. Ela beneficiará o setor de vocês, mas não só o setor de vocês, todos os setores industriais do país. Está aberta para todos os setores produtivos, aliás. Nós temos também foco em áreas não industriais, mas relacionadas com a questão do agronegócio e essa indústria, a agroindústria também. Muito obrigado a todos. Venham trabalhar conosco para o desenvolvimento da indústria nacional. Obrigado.